Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no momento eu estou no Brasil e foi aqui onde eu aprendi inglês e francês. Na verdade, todos os idiomas que eu aprendi foi morando no Brasil e não morando fora. Eu acho que o melhor lugar do mundo para se aprender inglês ou qualquer idioma é o lugar onde você está agora, não esperar ter a oportunidade de falar para ir começar a aprender. Eu vejo muitos alunos com essa mentalidade que só se aprende o idioma morando fora. Isso atrapalha tanto quem está no Brasil e quer aprender, quanto quem está morando fora e não sabe o idioma ainda. Porque muitas pessoas morando no Brasil pensam, mas eu só vou aprender de verdade quando for para fora, e acabam não se esforçando o suficiente e não aprendendo mesmo. E aqueles que moram para fora e foram com aquela ideia que iam aprender automaticamente morando fora e se sentem mal e se sentem pressionados para aprender o idioma e não conseguem aprender e acham que o problema está com eles. No Brasil ou fora do Brasil, você vai ter que se esforçar para aprender o idioma. O esforço é o mesmo, a única diferença é que fora do país você tem mais oportunidades de praticar o idioma. Mas não adianta muito você ter a oportunidade se você não sabe o conteúdo, então não tem como praticar uma coisa que você não sabe. Eu escuto muito a frase, mas lá fora a gente é obrigado a falar inglês. Eu sempre lembro de uma situação onde eu me perdi em Amsterdã e eu encontrei só uma pessoa para me ajudar para pedir informação e essa pessoa só falava árabe. Ele não sabia falar nenhum dos idiomas que eu falava, então ele só falava árabe. Então, como eu era obrigada naquele momento a falar árabe, eu automaticamente comecei a falar árabe fluentemente porque eu fui obrigada. Só que não. Ele até tentou usar o Google Tradutor, mas a gente não conseguiu se comunicar e eu acabei continuando perdida no lugar, tentando encontrar onde era o meu hostel. E as pessoas têm essa ideia muito fantasiosa sobre morar fora. Eu digo morar fora não de fazer intercâmbio, de ir para estudar, que é uma situação diferente. Mas eu falo de quem vai para trabalhar e não fala o idioma do país. Então, quando a gente vai para outro país e não fala o idioma, acabamos trabalhando em trabalhos que não precisa falar o idioma. Claro, você não vai ser contratado para algo que você precisa falar um idioma que você não fala. Então essas pessoas acabam ficando a maior parte do dia, às vezes um trabalho mais pesado, fica 10, 12 horas no trabalho, sem praticar o idioma. Então a maior parte do seu tempo mesmo morando fora, se você não fala o idioma e você está trabalhando, vai ser sem usar o idioma que você precisaria aprender. E fora do trabalho também é bem difícil você fazer amizades, porque como você vai fazer amizade com alguém se você não consegue se comunicar no idioma? Então muitos brasileiros que vão morar fora acabam criando um círculo de amizade só de brasileiros e acabam não aprendendo, porque no trabalho não usam e na vida pessoal também não. E as pessoas que nunca foram para fora geralmente apontam isso como a razão porque a pessoa não aprendeu inglês. Se não aprendeu inglês só porque só tem amigos brasileiros. Quando na verdade não é a razão, isso é uma consequência da pessoa não ter aprendido inglês. Não é a culpa dos seus amigos brasileiros que você não aprendeu inglês. As pessoas normalmente não vão ter paciência de fazer uma amizade com alguém que não consegue se comunicar no idioma delas, consegue falar só palavras soltas. Então, é algo natural que se você não saiba o idioma, você não vai fazer amigos naquele idioma. Além do fato de que a maioria dos brasileiros, quando vai morar fora, vai morar em grandes cidades e capitais, que geralmente tem mais falantes não nativos do que nativos. Então, às vezes, muitas pessoas até que não falam o idioma. É muito comum para cidades grandes como Londres, Dublin, que você vai encontrar muitas pessoas que não são de lá. Então, a pessoa que mora fora e não fala um outro idioma, não quer dizer que ela é burra ou que ela tem dificuldade de aprender. Quer dizer que ela acreditou nessa fantasia de só morar fora automaticamente você vai aprender porque é obrigado. Sem seguir um bom método de estudo só automaticamente por morar fora aprender naturalmente. Então, se você está no Brasil e quer morar fora, não se iluda que você vai aprender automaticamente o idioma. Comece a aprender no Brasil. Tem muitos materiais hoje em dia que você tem acesso estando no Brasil. Eu tenho vários vídeos com conteúdo sobre sites, aplicativos, conteúdos, materiais que você pode usar para aprender inglês e outros idiomas sem gastar nada e sem sair do país. Eu já trabalhei com vários professores e eu também, quando eu comecei, eu nunca tinha saído do país, eu comecei a ensinar antes de morar fora. É possível sim ficar fluente e aprender sem nunca ter saído do país. E a vantagem é que você não vai ter essa pressão quando você está no Brasil de aprender em tempo recorde. Quando você vai para fora tem aquela cobrança assim, já está morando fora há tantos meses e você não fala. E quando você está no Brasil não tem essa cobrança, porque falar inglês não é visto como uma obrigação tão grande dentro do Brasil. Outra vantagem de aprender no Brasil é que quando você for para fora, se essa é a sua intenção, você vai ter uma experiência muito diferente daquelas pessoas que vão sem falar nada do idioma. Eu conto mais sobre as oportunidades, as coisas que aconteceram porque eu já tinha aprendido idiomas quando eu fui para fora. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima. Por exemplo, eu consegui uma oferta de emprego na Inglaterra quando eu estava só visitando, eu não estava procurando emprego, mas porque eu falava inglês eu consegui uma oportunidade. Eu fiz muitos amigos, conheci muita gente legal porque eu já falava o idioma quando eu fui para lá também. E eu
E eu não teria feito esses amigos, eu não teria tido essas oportunidades se eu não falasse inglês, se eu estivesse aprendendo quando eu estava lá. Eu tinha uma colega de quarto que, por exemplo, ela foi lá para aprender inglês, mas ela não se esforçava, ela não queria falar inglês, ela queria falar francês. E como eu falava francês, ela ficava conversando comigo em francês. Ela acabou não aproveitando a oportunidade de aprender inglês quando estava lá. Até mesmo para Portugal, que é onde eu moro agora, muitas pessoas imigram para Portugal pensando, eu vou para Portugal porque lá eu não preciso aprender outro idioma, é o mesmo idioma. Mas é muito difícil você conseguir um trabalho bom numa grande empresa ou um trabalho que ganhe mais sem falar inglês ou francês, porque a maioria dos portugueses falam outros idiomas, então você está competindo com pessoas que já falam, então você vai lá sem aprender, você está em desvantagem. Então se você vai para fora já falando inglês, saindo do Brasil, aprendendo inglês no Brasil ou outros idiomas, você já vai com uma vantagem maior do que os outros brasileiros que vão sem falar nada. Quando você aprende no Brasil, é mais fácil você organizar a sua rotina porque você já está acostumado com sua vida aqui. E provavelmente você tem casa, tem amigos, tem família, tem já a sua rotina e pessoas que podem te ajudar quando você tiver problemas. Quando você vai para outro país, é muito tempo que você vai tirar do seu dia para se adaptar, para encontrar uma casa nova, para encontrar um trabalho, para todas essas questões que tiram o seu tempo de estudos e mexe muito com a sua rotina. E fica muito mais difícil de se organizar para estudar um novo idioma. É muito difícil você focar em aprender o idioma quando você está aprendendo muitas outras coisas novas, porque quando a gente muda tem que saber como se usa o transporte, como entender algumas coisas de fazer as documentações que você precisa, como pagar os impostos, como funciona o sistema de saúde. Então tem muitas coisas que você está aprendendo e tira o foco dos estudos do idioma. Eu entendo que aprendendo no Brasil a gente tem aquela dificuldade de não ter pessoas para praticar. Quando a gente chega nesse momento que já consegue se comunicar e quer falar o idioma com outras pessoas. Mas você pode usar alguns sites, aplicativos, foi o que eu usei para conseguir praticar antes de ir para fora do país. Eu tenho alguns vídeos, eu vou deixar linkados aqui também, que eu testo alguns sites, você pode ver o que funciona melhor para você, sites e aplicativos. Mas se você quer praticar especialmente a fala não escrita, eu recomendo o site SpeakPic, eu já falei dele em outros vídeos, porque você não digita e não tem que escolher a pessoa, então não tem aquela conversa assim, de tentar começar a fazer uma amizade para ir conversar em áudio. Você já vai direto para conversa em áudio, então é muito bom para quem quer só praticar a fala no idioma. Eu sou de uma cidade muito pequena no Brasil, então eu nunca tive ninguém para praticar inglês ou outros idiomas aqui, eu sempre tive que usar a internet para fazer isso. Quando eu aprendi não tinha tantas opções de sites bons, por isso que hoje eu sempre testo, eu tento passar e divulgar para as pessoas os sites que funcionam melhor para praticar idiomas. Eu não tinha isso, não tinha aplicativos quando eu aprendi inglês. Mas quem está aprendendo hoje não tem desculpa de não conseguir praticar. Em qualquer lugar, se você tem acesso à internet, você consegue alguém para praticar os idiomas que você quer aprender. Não veja aprender inglês ou outros idiomas no Brasil como algo impossível. Se você tem acesso à internet, você consegue acesso a esses conteúdos e consegue aprender de uma forma muito mais calma, sem aquela pressão de estar morando fora. E quando você tiver a oportunidade de morar fora ou de ir visitar, se essa é a sua intenção, você vai conseguir aproveitar muito mais e vai valer muito mais a pena do que ir sem falar nada o idioma. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!